Som, boa noite. Quem não me conhece, eu sou Ricardo, um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando contra um bocado de coisa, tá? Como todos nós aqui, né? Então eu fui desafiado pelo pessoal do CR para trazer aqui uma conversa, né? Um bate-papozinho sobre um dos tópicos dessa série agora de janeiro, e o tópico de hoje do consultório é raio-x. Eu acredito que, se não todo mundo, pelo menos uma boa parte daqui já fez algum raio-x, né? Vai levantar a mão aí, quem já fez raio-x alguma vez na vida? Praticamente todos, né? É muito difícil alguém conseguir chegar na idade adulta sem ter feito pelo menos o que antigamente chamava de chapa, né? O raio-x, né? Fez uma chapa. A radiografia, o nome mais correto é o raio-x. Para que alguém faz um raio-x, né? Por que você, quando vai a um médico, a um hospital, uma clínica com alguma necessidade, às vezes o médico pede para você fazer um raio-x? Para que serve isso? Por que eu preciso fazer em várias situações em relação à minha saúde, fazer um raio-x? O fato é que o raio-x ele ajuda a gente a identificar aquilo que às vezes não é percebido pelos olhos. Você está lá com um médico, que é um profissional de saúde, especialista naquele assunto, mas ele olha para você, examina com o que ele tem ali, os olhos, as mãos, os instrumentos que ele tem, não são suficientes para ele ver o que está por dentro. Porque, às vezes, a doença, né, aquilo que está nos prejudicando, que está doendo, está escondido, está oculto, está lá dentro da gente. E aí o médico diz, olha, só com isso aqui que eu disponho não dá, preciso de um raio-x. Então vai lá, faz o raio-x, depois a gente vê aqui se aparece alguma coisa que eu não estou conseguindo ver com os olhos de outra forma. Aí, gente, pensem comigo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos costumam manifestar problemas que se escondem lá nas profundezas do coração, é ou não é? Todo mundo aqui, agora eu tenho certeza, não é como no raio-x não, que tem um ou outro que nunca fez, né? Mas isso que eu vou dizer agora eu tenho certeza, é 100% das pessoas, não escapa uma. Todo mundo tem coisas escondidas lá nas profundezas do coração. Sim ou não? Lá, guardado lá dentro. Às vezes a gente sabe que tem. Está lá, a gente já identificou. Mas muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes tem coisa lá dentro, mas está oculta não só dos outros. Essas coisas podem estar ocultas de nós mesmos. Ao longo da minha vida, eu descobri um bocado de coisa que eu dizia, olha só, eu não sabia que tinha isso dentro de mim. E agora eu estou percebendo, eu estou descobrindo o que é que eu vou fazer a respeito. Como é que você intervém numa coisa que você não conhece? Então, tem um problema a mais, sabe? É que muitas vezes a gente prefere evitar essas descobertas. Vocês conhecem alguém que tem algum problema de saúde, que está maltratando, às vezes a pessoa nem sabe o que é, mas está doendo, incomoda, não deixa dormir direito, não deixa andar direito, não deixa fazer certas coisas, e aí atrapalha a vida da pessoa, mas aí você diz assim, vai ao médico, a pessoa diz, vou não. Conhece alguém assim? Vou não. Mas por quê? Aí a pessoa arranja as justificativas. Eu não vou não, porque a gente vai para o médico e descobre um monte de outras coisas. Não é na hora que o pessoal riu aí, é porque acontece, né? A gente descobre um monte de outras coisas, eu prefiro ficar sem saber.
Ah, eu não vou não porque vai ter que dar trabalho de eu ter que tratar, cuidar daquilo. Prefiro nem saber. Porque sem saber, eu convivo com o incômodo, é ruim, dói, mas eu vou levando, vou empurrando com a barriga, de qualquer jeito a gente vai sobrevivendo, né? Mas eu não quero ter que enfrentar a doença, a dor, eu não quero me dar ao trabalho, me esforçar, sair da minha zona de conforto, para ter que lidar com coisas que estão lá no fundo do baú. Eu não quero, como diz o cearense, quem não é cearense não vai entender, né? Eu não quero bulir com essas coisas, não. Não é não? Não quero bulir com essas coisas. E aí a gente tem pensamentos, sentimentos, comportamentos que podem revelar falhas nossas, mágoas guardadas, escondidas, áreas frágeis da nossa vida, a nossa vulnerabilidade, e nós não queremos mexer com isso. Quando essas fragilidades, e aí você pode fazer a lista que você quiser, para cada pessoa tem as suas. Quando elas são reveladas, quando elas aparecem, são trazidas à tona, essas fragilidades têm implicações. Nunca acontece de você descobrir uma fragilidade sua, eu descobri uma fragilidade minha, e isso não tem implicação nenhuma na minha vida. Não tem jeito. Apareceu, trouxe à vista, descobriu, lascou. Agora eu vou ter uma coisa na minha cara aqui que eu vou ter que fazer algo a respeito. Por exemplo, o incômodo de ter que lidar com a fragilidade. Qual é a tendência natural da gente? Fugir. O que a gente chama de comportamento de evitação. Evitar, fugir, para não ter que lidar. Eu vou perguntar aqui, só para implicar com vocês, que eu sou implicante. Mas você não é obrigado a responder, tá? Só responde se quiser. Levanta a mão, quem já fugiu alguma vez na vida de algo que você tinha que tratar, que resolver, e você resolveu fugir? Quem? Olha aí, quase todo mundo, né? Tem alguns super-heróis aqui, que só não foram arrebatados ainda porque Jesus não voltou, mas é perfeito, é santo, nunca fugiu de nada, já era para estar no céu, né? Comportamento de negação, já ouviram falar comportamento de negação? Fulano de tal está na negação. O que é isso? É que ele, conscientemente ou não, tá? Nem sempre tem consciência disso. Ele está negando algo que está nele, existe nele ali, mas ele nega que não, eu não. Comportamento de negação também é uma fuga, é uma evitação, tá? Então, na verdade, para a gente melhorar, para a gente conseguir restaurar nossa vida, para a gente conseguir sair do buraco onde nós estamos e galgar os degraus para chegarmos num patamar melhor de vida emocional e espiritual, de comunhão com Deus, restaurando a nossa alma, restaurando nosso comportamento, nossas emoções e os nossos pensamentos. Tudo isso precisa ser restaurado, e a restauração é um processo, não é assim. Mas para conseguir que essa restauração aconteça, tem um passo indispensável. O processo não pode caminhar sem essa etapa, que é um exame minucioso do coração. Se a gente não permitir que o nosso coração seja examinado, e não é só examinado, é examinado minuciosamente, em detalhes, profundamente, a gente não consegue atingir uma restauração espiritual e emocional. Por isso, no consultório, nós precisamos fazer qual exame? Um raio-x da onde? Do coração. Do mesmo jeito que a gente está com um osso quebrado, está com
uma inflamação não sei aonde, tal, um problema no pulmão, na respiração. E a gente vai no hospital, na clínica, no médico, e ele pede um raio-x para ver, deixa eu ver se você está com algum problema no pulmão que está causando essa congestão e essa tosse, aí faz lá a chapa do pulmão, né? Do mesmo jeito, nós temos que fazer a chapa do coração. O raio-x do coração precisa ser feito para a gente conseguir entender o que está lá. Se a gente não entender o que está lá, a gente não caminha. E se a gente não fizer, pessoal? O que acontece? Já imaginou você com pneumonia, tuberculose, que são doenças relativamente comuns, mas são graves, são importantes. Aí você vai no médico, dor no peito, tossindo, às vezes com febre. Chega lá, o médico diz assim, olha, eu preciso que você faça um raio-x dos seus pulmões para eu ver como é que as coisas estão. Vá lá, fazer o raio-x, depois traga aqui. Aí você sai e vai embora. Vou fazer lá raio-x o quê? Não quero fazer não. Não quero saber o que é que tem aqui dentro não, porque vai que é um negócio complicado, eu vou ficar doidinho, pirado aqui, tendo que lidar com uma doença grave, eu não aguento isso não. Aí foge. O que é que vai acontecer com a pessoa que faz isso? Pode morrer, não pode? A doença vai piorar, porque não está sendo tratada. E não está sendo tratada por quê? Porque não sabe nem o que tem. Não fez o raio-x. Não trata. Piora e morre. Ah, Ricardo, mas os meus pensamentos, as minhas mágoas, minhas fragilidades não vão me matar. Às vezes matam. Mas tudo bem, você pode não morrer disso, mas você morre espiritualmente. Você morre emocionalmente. Já pensou você com o osso quebrado? Jogou futebol, levou uma pancada, não está conseguindo mais andar, está de muleta ou de cadeira de roda, chega lá no médico, ele pede um raio-x da sua perna, do seu pé, vou fazer não, deixa desse jeito aí. Que escolha mais absurda, não é? A falta do exame correto pode manter oculto uma doença séria que precisa ser tratada. Uma vez que a doença é ocultada, não vai poder ser tratada corretamente. E uma doença não tratada pode se agravar e ter consequências bem danosas. Sem a gente examinar as profundezas do coração, gente, nós não temos como enfrentar o que realmente nos aflige. O que é que está afligindo a minha alma? O que é que dói dentro de mim? Nós precisamos desse enfrentamento para a gente encontrar a autêntica e genuína restauração emocional e espiritual. E quando a gente trata de questões de ordem emocional e espiritual, a gente pode examinar o nosso coração através de alguns passos que fazem toda a diferença. Quem aqui já fez grupo de passos? Não é quase todo mundo, mas é mais da metade. Então, que bom. Quem já fez, já sabe. Quem não fez ainda, não sabe o que está perdendo. Tá? Não sabe o que está perdendo. Os 12 passos são etapas que você vai trabalhar para conquistar o seu alvo, que é a restauração, que é um processo. Então, o processo se dá ao longo de passos. Desses passos, tem 2 que nós vamos mencionar aqui rapidamente, que são cruciais para conseguir o raio-x do coração, o exame que precisa ser feito para você conseguir saber o que tem aqui dentro. É o passo 4 e o passo 5. Quarto passo e quinto passo. Quarto passo é o do inventário moral. Quem já fez sabe o que é. E o quinto passo é a admissão. Eu tenho que admitir as coisas que eu descobri. Não adianta eu descobrir, mas eu não admito. E aí? O passo 4 do inventário moral, gente, ele convida a pessoa para uma autoavaliação honesta e detalhada. Identificando mágoas, identificando pecados, ressentimentos.
Eu sei que ninguém aqui guarda ressentimento nenhum, mas eu preciso dizer, né, mesmo assim. Todo mundo aqui é livre de ressentimento, não é verdade? Sim ou não? Ah, tudo bem. E autoavaliação de áreas que precisam de transformação. Eu vou dizer para vocês, é um exercício que exige coragem. Quem não é corajoso vai ter muita dificuldade. Pessoal, o que é que significa ser corajoso, hein? É a pessoa que não tem medo? Não é assim que a gente pensa, né? Corajoso e medroso são opostos, não é isso? O medroso é um cara que não é corajoso, e o corajoso é um cara que não é medroso. Isso é o conceito que está na cabeça de todo mundo, popularmente falando. Mas está errado. Todo corajoso é medroso. Nem todo medroso é corajoso. Mas todo corajoso é medroso. Porque a coragem não é a ausência do medo. Se a pessoa não tiver medo, ela pode fazer as piores besteiras e colocar a vida dela em risco. O medo, Deus nos deu para nos proteger, né? O medo não é um problema, o problema é o medo exagerado, o medo fora de controle. Todo corajoso, ele precisa ter medo, só que ele não é dominado pelo medo. Então, se você disser assim, Ricardo, como você estava dizendo aí, que para você fazer esses passos, esse processo de restauração, exige coragem, como eu sou um cara medroso, não sou corajoso, então não vou fazer. Raciocínio mais furado do que esse, viu? Pelo contrário, você sendo medroso, significa que você sabe onde está pisando, porém você pode ter a disposição de não se deixar dominar pelo medo e seguir em frente, experimente. Senão você não encontra a verdade, né? E o quinto passo, que é admitir, ele vai além do reconhecimento interno, que já foi feito lá no quarto passo, tá? Ele desafia você a confessar as falhas. Uma coisa é identificar, fazer o inventário, está aqui a lista, ó. Descobri tudo isso daqui dentro de mim, guardado aqui. Ok, legal, quarto passo. Mas agora tem o quinto passo. Eu preciso confessar primeiro para Deus e depois a uma pessoa da minha confiança. A Bíblia diz isso, que nós devemos confessar uns aos outros. Agora, como eu não vou colocar num megafone e sair divulgando no meio da rua, eu vou escolher uma pessoa de confiança e dizer, essa pessoa aqui eu posso sentar com ela e abrir meu coração, que eu sei que ela não vai me julgar, ela não vai pensar besteira e ela vai caminhar comigo, me ajudando nesse processo. Então, confessar primeiro a Deus e depois a uma pessoa de confiança. As falhas, os pecados, as lutas. Esse é o quinto passo, o passo de admitir. Vejam essa frase, gente, pensem nela. Um coração limpo e tratado é a marca da restauração eficaz. Vocês entenderam a profundidade disso? Vamos de trás para frente. A marca de uma restauração. Quem quer uma restauração eficaz? Quem quer? Eu quero que a minha seja eficaz. Eu quero. Como é que eu consigo isso? Qual é a marca dessa restauração eficaz? Um coração limpo e tratado. Mas o meu coração não é limpo e ainda ele está cheio de sujeiras e ele ainda não está tratado. O que é que eu tenho que fazer? Começa com o raio-x. Eu preciso radiografar meu coração, investigar minuciosamente e então tratá-lo. Não dá para tratar sem conhecer, concorda? Isso a gente já concluiu aqui, né? É uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu conheço, eu entendo o que está acontecendo lá, agora eu vou tratar. Se eu tentar tratar alguma coisa na minha vida sem conhecer, sem fazer esse raio-x, eu não chego a lugar nenhum. E se eu fizer o raio-x e não tratar, também não chego a lugar nenhum. Então tem que seguir os passos.
Esse versículo ele é sensacional. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, isso é muito sério. Está vendo o que ele está dizendo aí? Ó? Toda a nossa vida, toda a vida, depende do seu coração, do nosso coração. Por isso, se toda a minha vida depende do meu coração, o que é que eu preciso fazer com ele? Guardá-lo. Mas guardar aqui não tem significado de abrir o armário, coloca lá dentro e tranca, não. Isso é outro conceito de guardar. Guardar aqui significa proteger. Eu preciso proteger meu coração, porque se eu não fizer isso, ele me mata, ele me destrói. A palavra de Deus é muito rica, muito sábia. Eu quero terminar aqui deixando 3 perguntas para vocês. Vocês vão conversar sobre isso depois desse momento aqui. 3 perguntas, tá? A primeira é: o que é que você tem escondido de si mesmo? Não é para você responder agora, é depois. Mas já começa a pensar: o que é que eu tenho escondido de mim mesmo? Muitas vezes nós escondemos verdades incômodas. Seja como nós já falamos antes, né? Por medo de enfrentar essas verdades. Aí a gente prefere mantê-las escondidas. Ou por vergonha de admiti-las. É natural isso, não é nada estranho uma pessoa ter vergonha de admitir suas limitações, suas falhas, seus problemas, seus pecados. É normal que isso aconteça. Só não deve permanecer assim. É vital que a gente consiga encontrar liberdade para admitir as nossas falhas, apesar das vergonhas. Isso pode incluir, como quase todo mundo tem, mágoas não resolvidas, pecados ocultos, traumas reprimidos. Eu tenho um consultório, trabalho com pessoas em sofrimento. É impressionante como praticamente todo mundo tem traumas reprimidos. Lá guardado, varrido para debaixo do tapete para não ficar olhando para ele. Mas está lá, trauma de infância, trauma não sei de quando, às vezes trauma recente. Mas que eu reprimo para não ter que lidar com ele. E aí dói quando você puxa o trauma lá de dentro do baú onde ele está trancafiado, você puxa de lá, arranca o trauma de lá e diz: vamos tratar desse negócio aqui para você ter cura, em vez de ficar sofrendo por uma coisa que está oculta, escondida, né? A segunda pergunta: como você tem lidado com o que não aparece aos olhos, mas mesmo assim afeta a sua vida? Tem coisas que afetam muito a gente, mas não aparecem aos olhos e a gente fica esperneando, sabe? Esperneando, se debatendo, questionando: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Como é que o Senhor permite tal coisa na minha vida? Por que eu sou assim? Por que eu vivo pedindo para o Senhor mudar tal coisa em mim e não acontece nada? Porque a pessoa vive aquele conflito, é um conflito existencial, um conflito espiritual. E a pessoa cheia de interrogações e não encontra as respostas. Não é porque Deus não está dando as respostas, porque Ele está dando desde sempre. Mas é porque nós estamos surdos para ouvir as respostas, estamos cegos para enxergar as respostas que Deus dá. Então, muitas questões internas podem ficar escondidas por anos a fio, às vezes por uma vida inteira. E causar impactos bem pesados, né? Como ansiedade, dificuldades de relacionamento, sentimentos de insatisfação e por aí vai. Você pode fazer uma lista muito grande. Tudo isso precisa ser pensado quando você for responder essa pergunta: como você tem lidado com o que não aparece aos olhos, mas afeta a sua vida? E a terceira e última pergunta: você está pronto para ver além da superfície da sua alma? Será que você está pronto? Enxergar além da superfície exige coragem, a gente já falou disso.
significa confrontar verdades difíceis e, muitas vezes, admitir que precisamos de ajuda. Com certeza, alguns de vocês aqui, assim como eu, sofrem de um probleminha chamado autossuficiência. A autossuficiência não é uma coisa que a gente escolhe ter. Eu acordei hoje, acho que eu vou ser a partir de hoje autossuficiente. Não é assim que funciona, não. É uma tendência da natureza pecadora, nós, pelo menos de algumas pessoas, de dizer assim: eu não preciso de ninguém, eu dou conta. Pode deixar que eu resolvo. Não gosto de pedir nada a ninguém, sabe? Não gosto de depender dos outros, não. Eu resolvo, sou invocado. Vou lá e resolvo e pronto, não preciso ficar esperando por ninguém. A autossuficiência, às vezes, é interessante porque resolve um bocado de coisa e, às vezes, ela lhe dá uma rasteira. E, quando você menos espera, está no chão. Então, cuidado com a autossuficiência. Todos nós precisamos uns dos outros, e isso é uma base de ensinamento bíblico. Não tem um lugar na palavra de Deus ensinando que a gente não precisa dos outros. Pelo contrário, o ensino é outro, é que todos nós precisamos, a mutualidade. A gente precisa sempre de ajuda, sempre. Não tem ninguém que não precise de ajuda. Jesus precisou de ajuda, Deus feito homem, que veio ao mundo para poder nos salvar, que tinha à disposição dele o poder maior do que o universo. Jesus precisou de ajuda? Sim. Quantas vezes Jesus pediu ajuda? Ele pediu. Que dirá a gente, né? Então, se o próprio Deus, feito homem, não quis ser autossuficiente, quem somos nós para querer, né? Então, gente, ficam aqui essas 3 perguntas e eu quero agradecer a vocês pela paciência de me ouvir aqui um pouquinho. Eu sei que no começo eu disse que ia ser um bate-papo, mas não existe bate-papo quando só um fala, né? Mas vocês, embora não tenham falado, vocês se expressaram, levantaram mão, né? Disseram sim ou não e tal. Então, de certa forma, foi um bate-papo. Então, que Deus os abençoe. Vão pensando nas perguntas aí, respondam e decidam o que fazer a respeito disso. Não fique só com a teoria na cabeça, tá?